Prezados colegas médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária, hoje iremos abordar um dos assuntos de maior relevância dentre as biotecnologias da reprodução animal. Qual que seria este assunto? A inseminação artificial em tempo fixo, denominada de IATF. Bom, quais as vantagens que nós temos com a IATF? Quais as desvantagens? Acredito que vocês estão cansados de saber sobre isso. Mas hoje eu venho aqui para que a gente possa ter uma conversa sobre resultados de IATF. Como você, médico veterinário ou futuro médico veterinário, teria condições de agregar os seus resultados na inseminação artificial em tempo fixo, fazendo um papel de médico veterinário. Eu sempre digo que a receita de bolo, o protocolo em si, ele não vai mudar. A partir do momento que você conhece a receita e estabelece aquela receita, não vai fazer tanta diferença. O maior diferencial seu, médico veterinário, seria principalmente a avaliação do animal para protocolo. E, logicamente, você poder diferir o protocolo de acordo com a característica reprodutiva do animal o qual você quer protocolar. Então, a gente vai estar aqui numa dinâmica mostrando a vocês como avaliar esses animais para que eles possam realmente receber determinados protocolos de IATF. Sempre ressalto a importância da avaliação desse animal. Apesar que muitos falam que fazem protocolo bica corrida, o que é um protocolo bica corrida? Os animais não são avaliados e já entra diretamente no protocolo. Logicamente que para fazer um protocolo desse tipo, que eu sei que grandes propriedades com um número de animais muito grande não tem esse tempo para fazer essa avaliação, acaba que isso aí muitas das vezes deixa o resultado abaixo do esperado por nós. Mas eu gostaria de hoje mostrar a vocês a aplicabilidade da ultrassonografia na IATF, seja na escolha do animal para protocolo, seja na caracterização do protocolo e até mesmo o momento da inseminação com o uso da ultrassonografia. Bom, então para a gente iniciar esta conversa mostrando a vocês os principais diferenciais, nós iríamos para a avaliação do animal. E aí, como sempre eu venho dizendo, nós temos 5 categorias. Essas categorias, entre elas nós temos a vaca plurípara lactante, a plurípara seca, a primípara lactante, a primípara seca e a nulípara. Vale ressaltar a vocês que nulípara é aquele animal que porventura nunca teve a gestação concluindo com a aparição. Entretanto, nós temos nulípara pré-púbere e nulípara púbere. Então, a gente tem novilhas que até hoje não entraram em puberdade e nós temos novilhas que já chegaram à puberdade. E nem toda novilha que está púbere, ela se encontra cíclica. Eu posso ter novilha púbere, porém em anestro. Esse também é um dos grandes diferenciais que muitos colegas confundem como sendo a novilha que se encontra na ausência de corpo lúteo ou de um folículo pré-ovulatório, sendo esta considerada como novilha pré-púbere. Não, a gente tem essa novilha que possa ter chego à puberdade, entretanto, ela entrou num anestro e este anestro hoje não possibilita dela estar ciclando, apesar dela já ser púbere em anestro. Ok? Bom, então para a gente poder caracterizar melhor as avaliações desses animais, eu sempre inicio conversando com vocês sobre ovários. Por quê? Porque o ovário ele vai te apresentar o restante das características reprodutivas desse animal, seja de útero, seja de cérvix, para que você tenha um melhor entendimento. Por quê? Porque nós temos que avaliar as características ovarianas para determinar quais hormônios se encontram em maior atividade, o que está predominantemente sendo o hormônio de maior importância
naquele exato momento. Então, para que a gente possa ter uma noção sobre essas avaliações, a gente chega ao animal através do complemento do uso da ultrassonografia, fazendo avaliações ovarianas. E aí a gente tem avaliação tanto do ovário esquerdo quanto do ovário direito. Aqui representado para vocês um ovário que eu vou chamar OE, ovário esquerdo, e aqui o ovário direito, tá? Bom, todos vocês são cientes de que o ovário direito, ele representativamente tem uma maior atividade. Ou seja, quando eu encontro um animal gestante, a maior parte das vezes esse animal teve a oportunidade de ficar gestante do corno uterino direito, por ter ocorrido uma ovulação do ovário direito. Então, em grande parte das vezes se encontra o ovário direito na presença da estrutura do corpo lúteo. Se a gente já tem uma predisposição para esse ovário da direita ser mais ativo, logicamente a gente pode iniciar a avaliação pelo ovário direito, tá? E o que a gente buscaria nesses ovários? Então, eu posso vir a encontrar no ovário direito de uma vaca a presença de uma estrutura de um corpo lúteo, não necessariamente tem que estar no ovário direito, poderia estar também no esquerdo, porém há uma maior casuística, como eu disse, de estar presente no ovário direito. Bom, e termos, além da presença da estrutura de corpo lúteo, a presença de folículos. Ressaltando a vocês que são folículos em atividade de crescimento. Eles não estão estáticos, eles sempre estão na onda de crescimento folicular. Apesar desses folículos não chegarem ao ponto de ovularem, eles vão crescer e regredirem, tá? Então, toda vez que a gente estiver avaliando um animal, uma característica importante para nós encontrarmos um animal com esse aspecto ovariano, um animal na presença de um corpo lúteo e na presença de folículos em crescimento. Esse animal, tipicamente, é um animal que se encontra cíclico na fase de diestro, tá? E o início do proestro, com a característica aqui apresentada. Mas nem todo animal que está na ausência de corpo lúteo significa que ele está em anestro. Vale também lembrá-los que eu tenho os animais que se encontram na nossa avaliação na presença de um folículo predominante, provavelmente pré-ovulatório, com as demais características de tônus uterino e de modificações de todo o sistema reprodutivo desse animal, e tendo a presença de folículos também menores, em ambos os ovários, provavelmente. E aqui então se encontra o animal que se está numa fase final do proestro ou até mesmo no estro, além do início do metaestro. Vale ressaltar que a vaca não ovula 0 hora de metaestro. Essa vaca irá ovular com média de aproximadamente 12 horas após o término do estro, ou seja, no intervalo de 12 horas de metaestro. Então, nesse intervalo, ela ainda se encontra na presença do folículo pré-ovulatório. Esses dois animais aqui seriam os animais do nosso sonho de se trabalhar com IATF, que são os animais cíclicos, ou seja, animais que se encontram ciclando. Ok? O resultado da IATF nesses animais é um resultado surpreendente. Porque um animal que já está com todo o mecanismo fisiológico normal, favorecendo assim os resultados para a IATF. Entretanto, é muito difícil na nossa rotina de campo, principalmente falando-se em gado de corte, de encontrar vacas com 30 a 60 dias de pós-parto, com a presença do bezerro ao pé, na característica cíclica. Pois,
Se forem vacas primíparas, ainda será mais difícil de encontrar esses animais com essas características aqui apresentada no pós-parto de 30 a 60 dias. Mas se nós tivermos a opção de selecionarmos esses animais com essas duas características de ciclicidade e podermos colocar em um protocolo, o resultado é magnífico, tá? A gente consegue resultados próximos aí de taxa de prenhez de até 70% nesse tipo de animal, que é um animal que se encontra cíclico. Bom, eu fui lá, selecionei esses animais cíclicos e vou agora fazer a escolha de um protocolo hormonal para ele. Será que esse animal, ele se difere do protocolo daquele animal que se encontra acíclico? Provavelmente que sim. Dependerá principalmente da raça desta vaca, da idade desta vaca, do nível de produção dela, para que a gente possa então elaborar um protocolo de melhor resultado para esse animal. Esse animal, na presença de um corpo lúteo, na escolha de um protocolo para esse animal no dia zero, além de podermos pensar na sincronia de uma nova onda de crescimento folicular, poderíamos também pensar o que eu poderia estar agregando a este protocolo para que se tenha uma melhor sincronia dessa onda, como é o caso já de promovermos a luteólise deste corpo lúteo de uma forma precoce. Então, além de sincronizar a onda, eu ainda poderia estar entrando concomitante a essa sincronia com a presença de um luteolítico para a destruição deste corpo lúteo. Bom, e aqueles animais que é a grande maioria deles, eu acredito que totalizando aproximadamente 80% a 90% de todo o nosso rebanho, que se encontra pós-parto entre 30 a 60 dias, seriam os animais que estão em anesto, ou seja, são aqueles animais que se encontram com seus ovários na presença de folículos, entretanto ainda não se encontra ciclando. A gente observa o ovário da esquerda e o ovário da direita na presença de folículos em crescimento, entretanto na ausência de estrutura, principalmente de corpo lúteo. Esses animais são os animais mais comuns de encontrarmos na nossa avaliação de vacas para protocolo, dentre vacas que estão paridas de 30 a 60 dias. Bom, se esses animais estiverem com essa característica de ter já ocorrendo o crescimento folicular, esses animais já têm uma menor probabilidade de ficar gestante quando comparado aos animais que estão cíclicos. E, logicamente, o nosso índice de prenhez tende a diminuir. Bom, e o que eu poderia estar agregando ao protocolo? Eu tenho a necessidade do dia zero de começar o protocolo desses animais com concomitante da aplicação de uma prostaglandina? Não, por que não? Porque ela não tem nenhuma estrutura de corpo lúteo para ser destruída. Então eu posso iniciar um protocolo teoricamente básico. Mas se esse animal deixar de ser uma vaca Nelore e passar a ser uma vaca holandesa, o que eu poderia estar agregando ao meu protocolo para a melhoria dos meus resultados? Que tal trocar o benzoato de estradiol por uma aplicação de um análogo do GnRH? Com qual objetivo? Principal objetivo seria promover a luteinização deste folículo pré-ovulatório ou até mesmo a ovulação dele com a formação de um corpo lúteo. Então, esses seriam os principais diferenciais. Vale ressaltar que protocolos para a vaca zebuína, ele tende a ser bem diferente da característica da vaca taurina, pois o grupamento racial tem comportamentos muito distintos, favorecendo, por exemplo, uma vaca taurina, o ideal que quando eu vou iniciar um protocolo, que ela tenha um corpo lúteo, mas que este corpo lúteo não necessariamente precisa ser destruído. E ao colocar um
um implante de progesterona que eu esteja agregando mais concentrações progesterônicas para esse animal, diferentemente da vaca zebuína. Bom, e se eu me deparar com a vaca parida, entretanto com a característica ovariana, aqui representada para vocês da seguinte condição: ovários simétricos, vale ressaltar a simetria ovariana, na presença de pequenos folículos. Isso tudo ressalto a vocês com a avaliação ultrassonográfica, a simetria por palpação transretal e a característica de estruturas ovarianas pela ultrassonografia. O que posso pensar deste animal? Esse é um animal que se encontra em anestro, sem crescimento folicular. Qual o comportamento desse animal para um IATF? Qual a probabilidade desse animal ficar gestante de IATF desse trabalho que eu vou iniciar no dia de hoje? A probabilidade é próxima de 0%, pois eu tenho um animal que se encontra com simetria ovariana na presença de pequenos folículos. Mas que tal sincronizar esse animal num protocolo e vir avaliá-lo no dia da inseminação e, quem sabe, não inseminá-lo, mas promover através deste protocolo um estímulo para que esse animal retorne ao crescimento folicular de forma mais adequada possível, como sendo assim uma pré-sincronização para a IATF. Então aqui eu caracterizei para vocês a avaliação de 3 características ovarianas em um animal cíclico, em um animal em anestro com crescimento folicular e um animal em anestro sem crescimento folicular. As probabilidades de prenhez são completamente distintas. O primeiro animal cíclico, a probabilidade de um lote desse de vaca chegar a 70% de prenhez ou até um pouco mais é normal. Aqueles animais acíclicos com crescimento folicular ter 50%, 48%, 45% de prenhez é normal. Esses animais tendo ovários simétricos, na ausência de crescimento folicular, chegar a ter 5%, 10% de prenhez no lote, também é normal. A somatória com a divisão disso tudo fica na média que todo mundo consegue, que é a proximidade dos 50%. Mas eu poderia ter 70%? Lógico. Se eu vier a ter a separação de lotes, estratificar que seja na hora de contabilizar, de compilar os meus dados, avaliar separadamente o resultado de animais cíclicos, o resultado de animais com crescimento folicular na condição de acíclicos e o resultado dos animais acíclicos sem crescimento folicular, eu vou perceber que há uma discrepância muito grande desses nossos resultados. Mas nem toda vaca se encontra nessas 3 características aqui apresentadas. Vale ressaltar ainda que eu posso ter animais com patologias reprodutivas, seja um animal com uma endometrite, seja um animal com um cisto ovariano, seja aquele cisto folicular ou luteínico, seja até mesmo um animal com uma característica ainda de termos ali algum distúrbio de tuba uterina, uma hidrossalpinge, uma salpingite, o que estará comprometendo, dependendo do momento que ocorrer essa ovulação, de qual seria esse ovário que estaria ovulando. Uma dessas tubas, se for ipsilateral a presença desse ovário, estaria comprometida pela patologia de que ocorra uma fecundação. Então eu tenho que avaliar esse animal de uma forma bem caracterizada para que assim eu possa obter melhores resultados. Problemas patológicos é muito comum, principalmente em vacas de leite, vindo até mesmo lá do dia do parto, que ela estaria mais propícia a ter uma retenção placentária, mais propícia a evoluir para uma metrite e provavelmente chegar a uma endometrite, comumente encontrado aí em rebanhos com aptidão leiteira.
Entretanto, não seria tão comum de encontrarmos essas alterações de retenção placentária, evoluindo para metrite e chegando à endometrite em vacas de corte. Então, seriam alguns diferenciais que a gente consegue avaliarmos através da ultrassonografia em rebanhos com aptidão leiteira, em rebanhos com aptidão de carne, tá? Ou seja, o gado de corte comumente encontrado por nós. Bom, avaliamos os animais. Temos animais agora separados. Pensamos nos principais protocolos para esses animais. Infelizmente, o nosso tempo aqui não permite discutir todos esses protocolos. A gente gasta aí até mesmo dias e dias falando da diferença de um protocolo para o outro quando se tem caracterização de animais individualmente. Bom, para que a gente agora possa entender um pouco melhor qual a aplicação da ultrassonografia no momento da inseminação artificial desses animais, ora selecionados para IATF. Então, a partir de agora, irei comentar um pouco da aplicabilidade do uso do ultrassom no momento da inseminação artificial. Então, no momento da inseminação artificial, você, médico veterinário, qual seria o seu principal diferencial em estar realizando a inseminação, tendo a oportunidade de ter o complemento do uso do ultrassom? Então, quando nós chegarmos para realizarmos a inseminação, o que eu espero encontrar no ovário daquela vaca? A maioria até pensa que não vai mais encontrar a presença do folículo pré-ovulatório, que pelo tempo que essa vaca deu o cio, ao momento que ele chega para inseminar, ela já tenha ovulado. Bom, a maioria dos protocolos, o objetivo é que no momento que eu vou executar a inseminação, que mais do que 95% dos meus animais ainda não tenham ovulado. Ou seja, esses animais se encontrarão na presença de um folículo pré-ovulatório, caracterizando principalmente para nós que esse animal se encontra em metaestro, porém ainda não veio a ovular. O que eu, como médico veterinário, posso agregar agora o meu exame ultrassonográfico na minha inseminação? Principalmente a avaliação do diâmetro desse folículo, predizendo assim uma maior ou menor probabilidade para que esse animal tenha realmente uma ovulação naquela janela de tempo entre o momento que eu deposito o sêmen até o momento que eu ainda tenha viabilidade espermática. Ou seja, se eu mensurar o tamanho desse folículo, o ideal é que eu encontre folículos com um diâmetro aproximadamente de 13 milímetros. Porém, vale ressaltar que há uma discrepância entre vacas zebuínas e vacas taurinas. Novamente falando desse diferencial que eu tenho entre zebuínos e taurinos, onde o folículo pré-ovulatório de uma vaca taurina tende a ser maior em comparação de vacas zebuínas. Mas se eu me deparar com folículo pré-ovulatório com aproximadamente os 13 milímetros, eu tenho um animal que está com uma maior probabilidade de estar prestes a ovular do que aquele animal que eu encontro na presença de um folículo pré-ovulatório, entretanto com um diâmetro aproximadamente de 11 milímetros. É esperado que esse animal que tenha um diâmetro folicular menor para a mesma raça, para a mesma categoria animal, ou seja, animais lactantes com segunda ordem de parto. Por que essa vaca Nelore, que da mesma categoria se encontra uma com folículo de 13 e outra com folículo de 11? Pode ser que essa vaca ela vai demorar mais a chegar a ter a sua ovulação concluída. Muitas das vezes essa demora em chegar a ovular inviabiliza o tempo entre a inseminação com a qualidade espermática, pois
Vale ressaltar também que o SEMI que nós utilizamos na IATF é um SEMI que foi descongelado, na maioria das vezes. Poderia estar usando um SEMI refrigerado ou até mesmo, quem sabe, um SEMI a fresco. Entretanto, a grande diferença entre a viabilidade dos espermatozoides, de acordo com a metodologia de aplicação da inseminação, se foi SEMI a fresco, refrigerado ou SEMI que foi descongelado. E lógico, tem grandes influências de efeito touro, onde eu tenho viabilidade espermática de determinados touros que pode ultrapassar 24 horas, em contrapartida, outros touros pode vir a ter somente uma viabilidade espermática no intervalo de 16 horas, suponhamos. O que isso faria de diferença para nós? Esta vaca aqui, eu tenho chance dela ovular, suponhamos, com 22 horas após o ato da inseminação. Em contrapartida, eu poderia ter essa daqui, suponhamos, ovulando com 3 horas. Esse ócito ainda ele tem um tempo para que ele seja captado pelas fímbrias, que ele passe pelo infundíbulo até que ele chegue à ampola. E esse tempo ainda será concomitante com a viabilidade espermática, para que assim conclua a fecundação. Se eu tiver um atraso nessa ovulação, como é o caso aqui apresentado pelo animal do exemplo 2, eu posso ter uma ovulação ocorrendo, uma captação desse oócito ocorrendo, entretanto, o momento da fecundação sendo este mais tardio e sendo prejudicado principalmente pela viabilidade espermática. O que eu poderia estar pensando em agregar então a esse animal no momento da inseminação? Será que algo de diferente eu posso fazer? Será que eu posso deixar esse animal passar pelo tronco sem ser inseminado e trazer ele com intervalo de 12 a 24 horas posteriormente? Isso sim, é o caso da inseminação artificial que nós fazemos com a avaliação do folículo pré-ovulatório. Mas não estou aqui para que a gente possa realizar inseminações de acordo com o tamanho do folículo. Estou aqui principalmente para que a gente possa, na nossa rotina habitual do campo, do dia da inseminação de forma normal, realizarmos alguns procedimentos que poderíamos agregar melhores resultados. Quem sabe esse animal aqui, ele poderia ser realmente inseminado e, buscando junto à inseminação, a aplicação de um determinado indutor de ovulação que possa permitir uma ovulação em um tempo mais habitual, onde eu ainda terei habilidade espermática com potencial para a fecundação. Então, esses seriam os principais diferenciais entre você, médico veterinário, que trabalha habitualmente com inseminação artificial em tempo fixo, entretanto, conhecendo somente as receitas de bolo, com aquele médico veterinário que conhece a fisiologia desse animal, trazendo como principal diferença a escolha do animal e até mesmo o momento da inseminação artificial, favorecendo assim os seus melhores índices das IATF. Eu sou muito defensor da IATF. Para mim, a IATF é uma das maiores biotecnologias da reprodução aplicáveis a campo. Entretanto, eu não aceito que resultados de média sejam difundidos entre técnicos veterinários e não técnicos, e sendo que a maioria tem a mesma média. Como você diferir esse resultado? Então, essa explicação de hoje foi para mostrar a vocês que há possibilidade sim de nós termos diferenciais e mostrarmos que o papel do médico veterinário na execução da IATF fará toda a diferença, mostrando que há importância para a escolha do protocolo adequado para aquele lote de vaca. Eu não falo de fazer um protocolo individual para cada animal, mas conhecendo o grande percentual dos animais que compõem esse lote, favorecendo assim um protocolo de uma forma mais adequada
para esses animais. Como é o caso muito comum que a gente encontra hoje a campo, quando a gente inicia a estação de monta, por uma condição qualquer, o produtor optou na estação passada por não realizar descarte daquelas vacas que não se encontraram gestantes. E aí a gente chega para iniciar a estação de monta com o primeiro lote: vaca não parida, seca, e grande percentual delas o quê? Cíclico, porque são animais que estão fundo de lote, que não ficaram gestantes da estação passada, estão com score excelente e estão cíclicos. Ou seja, 80, 90% desses animais estão ciclando e provavelmente na presença da estrutura de corpo lúteo na sua avaliação inicial. Quando a gente entra com um protocolo nesse lote de animais, o primeiro lote da estação de monta obtém um resultado surpreendente, podendo chegar a 70%, 74% tranquilamente, porque eu estou trabalhando com uma categoria de animais cíclicos. E aí vem o segundo lote de vaca parida com intervalo de 45 dias de parição entre uma e outra, podendo ter vaca de 37, 38, vaca de 55, 56, na média de 45 dias. E que grande percentual dessas vacas se encontra em anesto. E aí o que acontece? Eu vou ter um menor resultado na minha taxa de preço quando comparado ao lote de vaca seca. Porque são vacas que se encontram em anestro, entretanto, nas expectativas delas se encontrarem em crescimento folicular. E qual é o grande desafio nosso? O grande desafio nosso tem sido vaca primípara, que é a vaca que está parida pela primeira vez e que ocorreu ali uma diminuição drástica do seu score de condição corporal. E esse animal, com essa diminuição drástica do score de condição corporal, encontra-se na presença de ovários simétricos, sem crescimento folicular. Será que esse animal está apto a entrar no protocolo de hoje? E qual a receita melhor para esse animal? Ou será que esse animal poderia ser pré-sincronizado e daqui a um certo tempo esse animal ser realmente sincronizado para inseminação? Então esses seriam os principais diferenciais que fará com que você tenha resultados mais consistentes de IATF, agregando sempre a ultrassonografia na sua rotina de campo. O ultrassom é uma ferramenta imprescindível para que você mostre o seu diferencial. Muitas das vezes você consegue diferir patologias reprodutivas através do exame complementar de ultrassom. Então, colegas, aqui eu faço um apelo a vocês. Coloque em prática a ultrassonografia na rotina para IATF e você terá diferenciais de resultados. As receitas de bolo, elas não mudam. A base é a mesma, tá? O objetivo de sincronizar uma onda de crescimento folicular não vai mudar. O objetivo de causar uma luteólise não irá mudar. O objetivo de promover uma melhora no crescimento folicular também não irá mudar. E o objetivo final de induzir a ovulação não irá mudar. Ou seja, eu tenho 4 características que compõem um protocolo de IATF: a sincronia da onda, a luteólise, o crescimento folicular agregado e a indução à ovulação. Bom, mas por que tantos protocolos diferentes? Por que tantas receitas diferentes? Por que tantos nomes diferentes? Lógico, as empresas precisam ter diferenciais. E vale ressaltar que sempre que você adquirir um determinado produto, você entenda a concentração do produto, tá? Seja ele em miligramas, seja até mesmo em grama. E por que existe esse diferencial? Será que esse diferencial é à toa? Não. Ele tem uma explicação. E lógico, quem fará o diferencial para a escolha desse protocolo é a escolha do seu animal. É a característica do seu animal, agregada ao seu potencial de médico veterinário
observar qual seria a diferença desse animal para a escolha de um melhor protocolo para tal ocasião. Seja ele gado de leite, seja ele gado de corte. Relembrando, não existe uma receita milagrosa. Existe sim, hoje, trabalharmos com fazendas onde nós conseguimos mostrar resultados diferenciais entre protocolos com características dos animais. Durante o início da nossa apresentação, eu vim ressaltar para vocês a importância do ovário. Mas por que eu não vim compreender aqui a avaliação uterina, avaliação tubárica, cervical e tudo isso? Porque o ovário, ele tem uma representação muito maior para nós de caracterizar como que se encontrará essas demais estruturas. Principalmente quando eu tenho um animal, por exemplo, com uma endometrite, qual estrutura que eu posso encontrar nesse ovário? Como fazer o tratamento desse animal com a característica observada nesse ovário? E se eu vier a identificar que esse animal tem uma patologia uterina, seja ela uma infecção uterina, tá? Comumente chamada de endometrite, e não vim a avaliar esse ovário, será que eu farei a escolha correta do tratamento para esse animal? Pois bem, colega, esse é o seu diferencial, onde a gente precisa mostrar que nós, médicos veterinários, temos esse potencial para diferir principalmente esses animais. Te convido a realizar, quem sabe, a oportunidade de você realizar uma pós-graduação para poder reciclar todo o conhecimento que você tem. Se não tiver a oportunidade de uma pós, que porventura faça pelo menos um curso de reciclagem. Isso estará agregando a você mais conhecimento, para que rapidamente você possa colocá-lo em prática. Eu digo que o curto espaço entre o aprendizado e a prática favorece a você ter melhores resultados na sua rotina de campo. Fica aí todo o convite para vocês.